Senhoras e senhores ouvintes de diferentes contextos geográficos do Recôncavo Baiano, atualidades, as pessoas têm o hábito de fazer algumas comparações entre passado e presente. Nem sempre essas comparações são interessantes. Nem sempre essas comparações se aplicam à realidade de vivência. Porque muitas vezes o cidadão compara com eventos, situações que aconteceram há 50 anos atrás. Então não é possível, não tem como em 1975 você ter uma situação que você queira que em 2025 seja da mesma forma. Os tempos são diferentes, sujeitos sociais diferentes, contextos diferentes. Uma comparação que as pessoas fazem muito. Muitas vezes chega aquela informação de que uma determinada novela, na década de 1970 ou na década de 1980, fez um sucesso imenso, que a audiência daquela época era quase 100% dos televisores ligados, as pessoas nas rodas de conversa no trabalho só falavam daquela novela. E que as novelas de hoje as pessoas não comentam tanto, não falam tanto sobre novela em filas do banco, da lotérica, como se falava do passado. Cidadão, no passado, primeiro, poucas casas tinham televisores. E dessas poucas casas, você tinha aquela prática do chamado televizinho, né, que o cidadão ia assistir um programa de TV, um jornal, uma novela na casa do vizinho. Era um televisor, geralmente preto e branco, quando surgiram os televisores em cores. Isso aí era para poucas pessoas, poucas casas. Se ter televisão em casa já era um privilégio de poucos, a cores são um privilégio de poucos, aí sim, um privilégio de algumas pessoas realmente. Então, primeira coisa é essa, você tinha poucas opções, ou você tinha um rádio simples, ou você tinha um televisor em uma casa ou outra. Então, na atualidade, as pessoas em casa têm, por exemplo, o aparelho celular, conectado às várias redes sociais, pessoas de diferentes idades que estão muito conectadas e que usam o celular para várias coisas. Você tem uma série de outras opções. Primeiro, praticamente todas as casas você tem lá uma TV com a diversidade enorme de canais, além do aparelho celular com a diversidade de funções. Então, como é que as pessoas querem que se comente, que as pessoas estejam atentas e comentem novelas como se fazia há 30 anos atrás ou há 50 anos atrás? Não tem como. Então tem que ter muito cuidado quando se faz essas comparações entre passado e presente. Um outro equívoco que é muito comum se ouvir. As pessoas falam assim, antigamente eu cresci tomando banho de chuva. Quando naqueles dias chuvosos as ruas da minha cidade elas enchiam de água, né? Aquela água corrente em áreas mais inclinadas, ou aquelas águas que se acumulavam em poças nas áreas mais planas, ou daquelas áreas um pouco mais rebaixadas, formando aqueles pequenos embaciamentos na estrada. As pessoas entravam na água, tomavam banho. Eu também fiz isso. Então muitas crianças, adolescentes faziam isso. Ninguém morria, ninguém tinha nada. Hoje, infelizmente, as pessoas acham que as crianças não podem brincar na lama, não podem tomar banho na poça, não pode. Outra comparação: as pessoas pegavam água na fonte, chegavam lá na fonte, você tinha um sapo lá, uma gia lá na fonte lá, e o sapo nadando naquela água, e as pessoas pegavam aquela água para beber, para tomar banho, e não estavam nem aí para os animais que estavam ali circulando pela água. Se ouve muito isso. Outra comparação também infeliz. Por quê? Porque aquela água daquela fonte, às vezes tinha um animal ou outro que andava para lá e para cá, mas você não tinha o nível de contaminação que tem hoje. A água da chuva cai em algumas cidades e ela sai literalmente lavando as ruas
carregando fezes de animais, fezes humanas, muitos efluentes líquidos tóxicos. Lembro que só tinha no passado uma água sanitária com nome famoso, que praticamente era a única que existia. Agora, dá uma olhadinha quando você acessar um supermercado, não precisa nem ser um supermercado grande, gigante. Um supermercado simples mesmo. Você entra no supermercado, dá uma olhadinha naquela parte que você tem os detergentes, as águas sanitárias. Dá uma olhadinha na diversidade, na quantidade e na diversidade que você tem de produtos de limpeza. Para onde você acha que vai aqueles produtos de limpeza? Daquela sua vizinha que está lavando a casa com detergente, com água sanitária, com elementos químicos que podem fazer mal à saúde humana quando consumidos em excesso, com alguns contato com a pele mais sensível ou quando ingeridos involuntariamente. Ou seja, os tempos não são o mesmo, gente. Voltando novamente, meio século no passado, 1975. Né? Então você tem lá, a água desce em uma rua ou em uma determinada área, claro, você poderia carregar até lá fezes de cavalo, que se usava muito para o transporte naquela época, eventualmente. Só que agora o nível de contaminação é muito pior. Os rios estão muito mais contaminados, com detergentes, com poluentes industriais. Você tem rios que estão mortos, que não tem animais. Como é que essa criança vai tomar banho em um rio praticamente contaminado e poluído? Então, essa ideia de que a criançada pode tomar banho em poça, em rios, em fontes, que não vai acontecer nada, opa, cuidado. Além de um outro problema, que é a questão da contaminação por verminoses. Parasitas aí perigosos. A esquistossomose é um problema seríssimo. Então, muito cuidado com essas comparações do que você fez no passado com o que se faz no presente. Então, algumas questões devem-se fazer uma reflexão crítica. Recentemente, se determinou que os ovos para o consumo humano, eles devem ter uma data de validade. Aqueles vendidos a granel, deve ter uma data lá de validade. Algumas pessoas vão questionar. Mas no passado, quem morava na roça estava nem aí para questão de data de validade do ovo, de galinha, para o consumo humano. Mas era um outro tempo. Porque aquele ovo de galinha era consumido de forma imediata, em bolos, alimentos, ou se vendia na quitanda e ia embora. Na atualidade, o que chega para ser vendido em supermercados é uma quantidade enorme de ovos que não se sabe quanto tempo vai se esperar para vender. Se não tiver uma data, o que pode acontecer? Pode passar do tempo, ainda mais com um agravante, né? Com essa questão das mudanças climáticas, o tempo ficando, as temperaturas mais elevadas, alguns alimentos, eles aceleram o seu processo, né, de deterioração. Então é importante que você se atente para o prazo de validade dos produtos, até os ovos, quando você vai comprar a data de validade. E cuidado com algumas ofertas milagrosas que aparecem por aí, viu? Muitas vezes o cidadão coloca assim, olha, está pela metade do preço, que ótimo. Não, olha a data de validade. Às vezes está faltando 8 dias para vencer. E você comprou e não vai usar em 8 dias, vai usar em 15 dias. Você vai começar a consumir 15 ou 20 dias depois. Então, portanto, você comprou um produto que você vai consumir depois da validade. E pode impactar a sua saúde. Então, cuidado. Quando tiver essas promoções, dá uma olhadinha na data da validade. Vai consumir até lá? Então, muito cuidado com isso. Recentemente, eu vi 2 jovens chegando em um supermercado grande, Cruz das Almas, e eles chegaram na geladeira de frios, de iogurte, e pegaram rapidamente o iogurte e consumiram. Um pegou iogurte, outro parece que pegou um leite fermentado e consumiu. Parece que estavam retornando de uma academia, porque estavam com trajes de academia. Pegaram, nenhum deles, os 4 jovens, nenhum deles observou a data. Pegaram o iogurte, consumiram, foram pro caixa pagar, pagaram e foram embora.
nenhum deles se preocuparam com a questão da data. E isso é perigoso, gente. Qualquer produto de consumo humano que está ali numa geladeira, que tem ali a data, você tem que observar a data de validade dos produtos. Muitos supermercados sérios, claro, eles acompanham, eles retiram quando estão vencidos, mas tem outros. Há estabelecimentos comerciais aí que você acha produtos que estão vencidos e se a pessoa não se atentar, pode comprar um produto vencido e pode ter complicações, pode ter problemas de saúde. Sabe lá o que pode causar na pessoa. Saúde e paz, até a próxima.